você tem ali uma briga clara entre candidatos ligados ao bolsonarismo e um candidato apoiado abertamente pelo presidente Lula, que é o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos se saiu muito bem no debate da Globo, apesar de alguns colunistas aí colocarem a Tabata Amaral como melhor que ele, a diferença foi pequena. Em outras análises, os outros colunistas também, vários colunistas, não vou ficar mostrando aqui um portal ou outro, mas vocês podem rodar a internet aí, vocês vão encontrar o Globo analisando, a UOL analisando, Folha analisando, canais de notícia analisando. Em alguns o Guilherme Boulos venceu, outros a Tabata Amaral venceu, mas o que ficou claro em todas essas análises é que tanto o Datena quanto o Ricardo Nunes foram os piores. E ontem, inclusive no debate da Globo, o Pablo Marçal perdeu o seu, entre aspas, maior trunfo até aqui na campanha, que era tentar associar o Guilherme Boulos ao uso de drogas, o Guilherme Boulos a um suposto radicalismo. E o que acabou acontecendo? O Guilherme Boulos acabou mostrando um exame toxicológico, que inclusive está nas redes sociais dele, provando que ele não utiliza droga, que ele não é usuário de drogas, e pediu que o Pablo Marçal fizesse ali não só o teste toxicológico, como um teste psicológico também para poder ser divulgado. É claro que o Marçal não vai fazer isso, vocês sabem que eu era contrário ao Guilherme Boulos fazer aquele teste toxicológico, mas como foi feito agora, né, no último debate, poucos dias antes da eleição, eu achei que a estratégia da equipe do Guilherme Boulos foi sensacional. E outro ponto importante que a gente precisa trazer aqui, ó, é que pela primeira vez a gente vê ali uma pesquisa dessas aí ligadas ao grande mercado, à grande mídia, colocando o Guilherme Boulos liderando a pesquisa, né? A gente já tinha visto isso em outras pesquisas, como as pesquisas Atlas e Intel, mas a pesquisa Datafolha traz agora. Guilherme Boulos com 26 pontos percentuais, Nunes e Marçal com 24 em empate técnico. E muita gente pergunta pra mim o que é que eu acho que vai acontecer em relação a esse segundo turno. Quem é que vai, quem vai deixar de ir. E eu já disse e repito pra vocês, eu acredito que o Guilherme Boulos irá para o segundo turno e não tem como a gente saber na data de hoje, dia 4 de outubro de 2024, se o candidato que irá concorrer com o Boulos no segundo turno seria ali o Pablo Marçal ou o Ricardo Nunes. Por quê? Na minha análise feita aqui no canal já há alguns dias, e em específico na última segunda-feira, eu falei que eu não acreditava na ida do Pablo Marçal para o segundo turno, a não ser que algo muito mirabolante acontecesse. Como vocês têm acompanhado, esse algo mirabolante começou a acontecer na terça-feira, que foi aquele jantar organizado ali pelo Ricardo Salles com empresários, onde reuniu vários bolsonaristas que declararam apoio ao coach Picareta, e isso pode fazer com que ele tenha uma alavancagem no final da campanha agora, que muita gente não imaginava. Outro fator que beneficia o Pablo Marçal frente ao Ricardo Nunes: não tem mais hoje horário eleitoral gratuito, nem na TV, nem no rádio. Então hoje eles só podem atuar basicamente nas redes sociais. E tanto o Guilherme Boulos quanto o Pablo Marçal têm redes sociais grandes e engajadas, diferente do Ricardo Nunes, que está desesperado, inclusive já enxerga ali como uma realidade possível a sua não ida para o segundo turno. E como eu já tinha comentado também em outras análises, independente de ir para o segundo turno, Ricardo Nunes ou Pablo Marçal, o Bolsonaro já estará derrotado. Por quê? Se for o Ricardo Nunes, seria a vitória do Tarcísio, e se for o Pablo Marçal, não é a vitória do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não declarou apoio aberto ao Pablo Marçal, mas sim outras figuras ligadas ao bolsonarismo. De qualquer modo, o Bolsonaro sai enfraquecido. E aí tem outro ponto importante que eu quero trazer para vocês aqui também na pesquisa Datafolha, que são os votos válidos, né? E é importante a gente destacar votos válidos, porque na pesquisa, ou melhor, na apuração dos votos, não se apura votos brancos ou nulos, só se apura voto válido. O que é voto válido, Carlito? Voto válido é voto direcionado a algum candidato. E na pesquisa Datafolha, os votos válidos, que são os votos apurados pela Justiça Eleitoral e pelo TSE e pelo TRE, no caso especificamente das eleições municipais, Guilherme Boulos tem 29% dos votos e Pablo Marçal e Ricardo Nunes, estão empatados com 26%. Eu queria trazer um ponto importante aqui para vocês também, de uma análise que a gente vem fazendo aqui há algumas semanas, que a gente já dizia aqui que provavelmente o Boulos teria entre 28% e 30% no primeiro turno, porque esta é a base histórica da esquerda na capital paulistana. Muita gente disse que não, que o Marçal iria para o segundo turno com o Ricardo Nunes, que Boulos não iria para o segundo turno, e eu não só disse que o Boulos iria, como cravei que seria um dos dois candidatos bolsonaristas, né? Provavelmente o Ricardo Nunes, mas de terça-feira para cá o jogo mudou, e sendo bem honesto para vocês hoje, tá? 4 de outubro de 2024. Hoje eu não cravo para vocês quem irá para o segundo turno, por quê? Com o Boulos, tá? Por quê? Porque o Pablo Marçal está em uma crescente, ele vai ter
hoje e amanhã para explorar as redes sociais de uma maneira talvez nunca antes explorada nessa campanha toda por ele, e o Ricardo Nunes vai ficar para trás. Porém, o Ricardo Nunes ainda tem a máquina pública na mão, tanto a prefeitura quanto o Estado na figura do Tarcísio de Freitas. E lamentavelmente, meus amigos, eu estou falando isso porque eu estou concorrendo esse ano, inclusive se você não tem candidato a vereador aqui em Aracaju, ó, Carlito Neto 18123, tá? Tá aqui o meu número, sou do Rede Sustentabilidade, partido da nossa ministra Marina Silva. Se você não tem candidato a vereador também aí em São Paulo, vote no meu amigo Leonardo Grandini, 50050, o meu candidato, candidato do Guilherme Boulos, e um cara que eu respeito e confio muito, tá? Então, o Pablo Marçal pode conseguir reverter isso, sim, por incrível que pareça.